Boa tarde, alunos, professores, demais colegas aí. Olha só, hoje nós estamos aqui com o terceiro ano do ensino médio, né? O PET é a semana 2 do PET 1, para falar de termoquímica. Termoquímica vem da divisão aqui, termo vem de temperatura e química vem das energias químicas. Ou seja, é o estudo das trocas de calor durante as transformações químicas e físicas em uma reação, tá? Então a termoquímica ela vai determinar o quê? A entalpia de formação. O que é essa entalpia de formação? É a variação da energia envolvida na reação em um mol de substância a partir das substâncias no seu estado padrão. Ou seja, entalpia é a mesma coisa que energia. Então, a entalpia de formação é a variação da energia envolvida durante a reação química. As medidas de calor, nós temos duas unidades de medidas de calor aqui, ó, que é a caloria, ou o joule. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Também dentro da termoquímica, como eu disse para vocês, que entalpia significava conteúdo energético ou troca de energia. Aqui a gente determina a entalpia de uma substância representada pela letra H. A variação da entalpia, a gente usa o termo grego e matemático delta. Delta H, então, significa variação da entalpia. E o que é delta? Final menos inicial. Ou seja, a entalpia final menos a entalpia inicial da reação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu vou calcular a variação energética dentro de uma reação química, eu calculo a energia liberada menos a energia absorvida. Se esse valor der negativo, então eu tenho uma reação exotérmica, que é a reação que há liberação de energia para o meio. Ou seja, a temperatura ao redor da reação vai aumentar. Quando que isso acontece, pessoal? Quando a energia do reagente é maior do que a energia do produto. Olha só, dentro de um gráfico termocinético, termoquímico, a gente observa quem está próximo aqui. Aqui embaixo eu tenho o vetor, que é o caminho da reação. Então, quem está próximo a essa coluna é o meu reagente, tá? Então, aqui é o reagente da reação, onde a reação começa a acontecer. E aqui é o produto. O que eu vou observar? Se a entalpia, ou se a energia do meu reagente é maior do que a energia do meu produto, olha só, a minha reação vai ser exotérmica. Esse ΔH vai dar negativo. E quando a minha reação ela é endotérmica? Quando acontece ao contrário, quando essa reação absorve energia. Então, ela absorve energia do meio para acontecer, tá? A temperatura do meio vai diminuir. Quando que isso ocorre? Quando a energia do reagente é menor do que a energia do produto. Isso vai resultar para a gente em um ΔH positivo. Então, olha só aqui, ó, aqui próximo do caminho da reação, eu tenho o meu reagente. E lá no finalzinho aqui eu tenho o meu produto. Notem, né, que a energia do reagente ela é menor do que a energia do produto. Então, meu gráfico está subindo. Então, eu vou ter uma reação endotérmica. O que é energia de ligação, pessoal? Para que aconteça uma reação química, a primeira coisa que tem que acontecer é haver uma absorção de uma energia inicial. Essa energia inicial a gente chama de energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que a reação comece a acontecer. Só que não basta só essa energia de ligação. Basta que também aconteça, além de aumentar essa energia de ligação, que é o insight para que a reação comece a acontecer, eu preciso de colisões efetivas. Eu preciso que átomos afins se encontrem nessa colisão para que a reação de fato aconteça. Então eu preciso de energia de ligação, que é a energia mínima, né, que a gente chama de energia de ativação, e eu preciso de colisões efetivas, que é o choque entre essas partículas
para que comece a acontecer uma equação, uma reação química. Nós temos aqui a lei de Hess. O que a lei de Hess é? É com base nos valores do ΔH da reação de cada etapa, é possível que a gente chegue à variação da entalpia de uma equação global, de uma equação final, tá? Nós vamos explicar tudo isso aí dentro dos exercícios. Outras características da cinética química. Como eu disse para vocês, ela depende da teoria das colisões, ou seja, os átomos eles têm que se encontrar em colisões efetivas para que a reação comece a acontecer. Então, alguns fatores que vão influenciar na velocidade de uma reação química. Superfície de contato é uma delas. Por que superfície de contato? Vamos pensar aqui comigo. Eu estou com uma dor de cabeça. Qual remédio, qual medicamento vai fazer mais rápido? O comprimido ou em gotas? Muito óbvio que seriam em gotas. Por quê? A superfície de contato nele no meu organismo é maior. Então, o meu organismo vai absorver ele mais fácil, mais rápido. A concentração dos reagentes. Então, quanto maior a quantidade de reagentes, maior acontece a velocidade dessa reação. A temperatura. Por que a temperatura? Porque a temperatura ela aumenta a energia cinética, que é o movimento vibracional dessas moléculas. Então, quanto mais aumenta a temperatura, mais eu aumento a minha energia cinética, mais vai haver choques efetivos. Então, aumenta a velocidade da reação. E um catalisador. E o que é esse catalisador, pessoal? Catalisador, ele aumenta a velocidade da reação sem interferir no produto final. Ou seja, é uma substância, um elemento que eu adiciono à minha reação simplesmente para diminuir a energia de ativação. Lembra que eu falei no começo que a energia de ativação é energia mínima para que a reação comece a acontecer? Então, qual é a função do catalisador? Diminuir essa energia de ativação. Diminuindo essa energia de ativação, o que acontece? O caminho da reação se processa mais rápido. Ok, pessoal? Então, temos aí uma breve explicação. Vamos aqui para os exercícios para a gente tentar compreender melhor isso aqui. Ó. Na primeira atividade, a gente tem assim, ó, considere o gráfico abaixo, responda o que se pede. Então, o que nós vamos observar nesse gráfico inicialmente aqui? Ó? Ficou muito grande, né? Vou aumentar uns pouquinhos aqui. O que nós vamos observar nesse gráfico aqui? Então, olha só, aqui é o caminho da minha reação, a coordenada dessa reação. Ela começa a acontecer aqui. Então, nesse momento aqui, ó, eu tenho a minha energia do meu reagente. Então, aqui eu tenho os meus reagentes. E aqui em cima, ó, aqui no final, aqui quando termina, eu tenho a minha energia do meu produto. O que significa esse pico aqui em cima, aqui, Derlon, que toca e volta? A gente chama isso aqui de complexo ativado. O que é esse complexo ativado? Ou é o momento em que está acontecendo a quebra das moléculas nos reagentes e a união das moléculas nos produtos. Esse complexo ativado é um momento de desordem total das moléculas e de instabilidade, porque eu estou quebrando os meus reagentes para formar novos produtos, tá? E aqui, ó, esse picozinho, essa seta representa o quê? A nossa energia de ativação. O que eu falei que é energia de ativação? Tá vendo que o meu reagente está aqui embaixo e ele sofreu um pico para ir lá em cima, ó, para chegar lá em cima. O que é esse pico aqui? É a energia mínima necessária para que a minha reação comece a acontecer. E o que a gente chama de ΔH, então, Derlon, que é a variação da energia, ou variação da entalpia, é a diferença da energia do produto menos a energia do reagente. Ele já está representado para a gente aqui, ó. Olha nessa seta aqui. Então, essa seta, ela vai representar para a gente o nosso ΔH, a nossa variação da nossa entalpia. Então, na letra A, ele fala o seguinte: equacione a reação química apresentada no gráfico. Nós vamos equacionar a nossa reação química. Olha só, nós temos aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio,
gasoso, unindo com iodo, iodo gasoso. Então, hidrogênio com hidrogênio, H2. Mais, né, setinha de mais, somado com quem? O iodo, I2. Ambos em seu estado gasoso. É importante que a gente represente aqui, ó, o estado físico dessas substâncias. Numa equação química, quando a gente vai separar os reagentes do produto, a gente usa uma seta, tá? E no meu produto, o que que eu vou ter? Eu já vou ter o meu produto formado aqui, ó, HI. Porém, como são 2 hidrogênios e 2 iodos, por isso o número 2 aqui é equacionado. Então, também se encontra no estado gasoso. E com uma variação de entalpia ou variação de energia de 3 quilocalorias. O que que eu observo aqui, pessoal? O que que eu disse para vocês? A energia do produto é maior do que a energia do reagente. Não é isso? Então, o meu ΔH aqui, nesse caso, ele vai dar positivo. Isso aqui é uma reação endotérmica. Uma reação que está absorvendo calor do meio. Na letra B, pediu para se determinar se uma reação é exotérmica ou exotérmica. Como a gente já falou aqui em cima, olha só, a minha variação da entalpia, né, ela é positiva, que é 3 quilocalorias, e também eu posso falar que a energia do produto ela é maior do que a energia do meu reagente. Por isso, é uma equação, uma reação endotérmica. Ok? Qual o valor da energia de ativação dessa reação? A energia de ativação é energia mínima para que essa reação comece a acontecer. Então, olha só, aqui eu tenho a minha energia de ativação da minha reação química. E aqui o meu complexo ativado, um momento de desordem total da minha reação, ok? Considere que uma caloria é igual a 4,18 joules. Calcule o ΔH dessa reação em joules. Deixe seus cálculos. Olha só, pessoal, é muito simples para a gente resolver isso aqui. A nossa equação, ela tem no total ali, ó, 3 quilocalorias. Então, são unidades calorias e quilocalorias. 3 quilocalorias equivalem a 3.000 calorias. Ok? Então, nós vamos fazer isso aqui com a regra de 3 simples. Ó. Se ele falou comigo que uma caloria corresponde a 4,18 joules, se eu tenho 3.000 calorias, eu vou ter X joules. Vou multiplicar isso aqui em cruz. Ó. X, que é igual a 3.000 vezes 4,18. 3.000 vezes 4,18, então eu vou ter um total aqui de 12.540 joules. Ok? Então, calculei o ΔH da nossa reação aqui em joules. Representando os átomos por esferas, desenhe a sequência cinética dessa reação. Reagente transformando em complexo ativado e esse se quebrando, formando novos produtos. Então, olha só, vou representar aqui, ó, duas bolinhas para representar o nosso gás hidrogênio. E depois eu vou representar aqui, ó, para representar o nosso gás iodo, duas bolinhas coloridas. Depois eu vou ter o meu complexo ativado. O que é o complexo ativado? Eu disse que é o momento de desordem, que essas moléculas são quebradas, né? E vão ter um direcionamento. Então, aqui eu tenho o meu complexo ativado, onde já houve a separação dessas moléculas. E aqui no final, eu tenho o meu produto. Quem que é o meu produto? É o ácido iodídrico, que é a união de uma bolinha de hidrogênio com uma bolinha de iodo. Então, desenhando aqui,
só para vocês entenderem a reação, como que ela se processa dentro desses termos. Então, eu tinha aqui, ó, no meu começo, opa, então eu tinha aqui no meu começo o gás H2, o gás I2, representados por bolinhas vazias e bolinhas cheias. O meu complexo ativado é o momento em que houve a quebra dessas moléculas, né, de fato, e houve a formação de novos produtos. Então, cada bolinha clara se separou e juntou com uma escura, formando o ácido iodídrico. Se essa reação fosse catalisada, quais mudanças seriam observadas? A primeira mudança que um catalisador faz, pessoal, é a diminuição na energia de ativação dessa reação. Então, o que iria acontecer? Iria diminuir a energia de ativação da reação e a mesma se processaria mais rapidamente, tá? A reação iria acontecer mais rápido. Então, a presença de um catalisador, ele não interfere nos produtos e muito menos no ΔH, na variação de energia da reação. Ele vai interferir só na velocidade da reação, tá? E na diminuição da energia de ativação, para que ela alcance o complexo ativado mais rapidamente. Olha o próximo aqui, o número 2. Sobre os estudos cinéticos, assinale a alternativa incorreta. Toda reação é produzida por colisões, certo? Que a gente tem que haver o direcionamento, mas nem toda colisão gera uma reação. Correto. Se eu não tiver uma colisão efetiva, se aquele átomo que tem afinidade com o outro não encontrar ali o seu parceiro, digamos assim, não vai haver uma reação química. Ele retorna. Então, essa alternativa ela está correta. Uma colisão altamente energética nunca produzirá uma reação. Essa alternativa é a que é a incorreta. Ela pode produzir sim, porque uma colisão altamente energética, ela pode produzir uma reação. Então, todas as demais estão corretas. Então, a nossa letra B, que é a vilã da história aqui, tá? O número 3, dadas as seguintes reações termoquímicas, calcule o ΔH desta reação. Então, olha só, pessoal, para a gente resolver isso aqui, nós vamos resolver através da lei de Hess, tá? O que diz a lei de Hess? O que eu disse para vocês? Vou só dar uma diminuída aqui no meu lápis para ficar um pouquinho melhor para a gente entender aqui, ok? Então, show de bola. Então, na lei de Hess, eu vou calcular o ΔH de uma reação através da variação de entalpia das semi-reações. Como que eu vou fazer isso aqui com vocês para que vocês entendam melhor? Eu tenho que encontrar a minha equação global. É onde a gente vai ter que ter a visão aqui. Olha só. Para que eu encontre a minha equação global, eu vou eliminar substâncias que estão em comum no reagente de uma equação com os que estão no produto de outra. Quem está no produto da primeira, eu posso eliminar com o reagente da segunda, porque eles estão invertidos. Para que isso aconteça, olha só, pessoal. Olha que interessante aqui, ó. Eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio, tá? Para eliminar essas duas moléculas de gás hidrogênio, o que tem que acontecer aqui embaixo, aqui, ó? Eu tenho que multiplicar essa quantidade, porque eu só tenho meia molécula de gás hidrogênio. Então, essa equação aqui, ó, eu tenho que multiplicar ela por 4, para que o meu gás hidrogênio chegue ao valor desse aqui para ser eliminado, tá? Essa segunda equação, pessoal, eu tenho que multiplicá-la por 2. Por que eu vou multiplicar ela por 2? Porque observa aqui, ó, aqui eu tenho uma molécula de água e aqui eu tenho duas. Então,
para que eu elimine essas moléculas de água do produto de uma com o reagente da outra, eu tenho que igualar essas quantidades. Tá? E quando eu multiplico esses valores, eu também estou multiplicando o valor da entalpia da reação. Então vamos copiar novamente. Mas você fala assim comigo, Derlon, como que eu vou eliminar o hidrogênio daqui se ele está do mesmo lado da primeira reação? Muito simples. Eu vou inverter a primeira equação, pessoal. Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, quem é produto vai virar reagente. Então eu vou ter, ó, 2H2O se transformando em 2H2 mais O2. Quando eu inverto a equação, pessoal, eu também inverto o sentido dela. Se nesse sentido direto ela era exotérmica e estava com ΔH negativo, quando eu inverto ela, o ΔH passa a ser positivo. Então é 571,5. Se eu invertir essa equação, para que o H2O fique do lado contrário da primeira, eu também tenho que inverter a segunda equação. Então, vou pegar aqui, ó. Só que agora eu vou inverter multiplicando ela por 2. 2HNO3 vão se transformar em 2N2O5 mais 2 moléculas de H2O. O ΔH, como foi invertido, estava negativo, ele vai ficar positivo, tá? Multiplicando 76,6 por 2, eu vou ter 153,2 positivo. E a terceira equação, eu vou simplesmente multiplicá-la por 4. Então, eu vou copiá-la novamente, multiplicando todos esses fatores por 4. Então, vamos prestar bastante atenção aqui no que sentido. No primeiro sentido, o seguinte, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou multiplicar esses valores. Então, meio vezes 4 vão dar 2, né? 2N2 mais 3 meios de O2, pessoal, eu vou te ensinar vocês a fazer isso de uma forma bem tranquila. Quando eu vou multiplicar isso por 4, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, 6 átomos de oxigênio mais meio vezes 4, também vai dar 2 átomos de hidrogênio, se transformando em 4 átomos de HNO3. E aí eu vou ter o meu ΔH aqui, ó. Essa equação eu não inverti ela, então ela vai ficar negativa da mesma forma. Porém, multiplicada por 4, né? Então, se eu tenho 174,1 vezes 4, eu vou ter menos 696,4 quilojoules para cada uma das equações. Agora vem a parte mais legal, que é a parte de eliminar. Olha só, 2 átomos de água, né, 2 moléculas de água no reagente da primeira, com 2 moléculas de água do produto da segunda. 2 átomos, 2 moléculas de hidrogênio do produto da primeira, né, eu vou eliminar com 2 átomos de hidrogênio do reagente da última equação. Olha o que acontece aqui na brincadeira. Ó. Aqui eu tenho 6 átomos de oxigênio. Como eu vou eliminar um aqui que está no meu produto, aqui vão restar somente 5. Eu tenho que lembrar que aqui irão sobrar 5, né, oxigênios aqui. Ó. Deixa eu riscar aqui de novo, 5 oxigênios. Ok.
Seguindo em frente, quem mais eu posso eliminar? Aqui eu tenho 2 átomos de HNO3 e aqui eu tenho 4, então aqui também vão restar apenas 2, tá? Do oxigênio que eu risquei aqui 5, como eu tirei 1, vai sobrar 5. E agora, logo abaixo, eu vou copiar a minha equação global. O que é essa equação global? O que sobrou? Então, nos meus reagentes, eu tenho aqui, ó, 2N2. Opa, não escreveu aqui. Mais 5 átomos de oxigênio, 5O2, transformando-se em, aqui sobrou, ó, duas moléculas de N2O5, somado com 2 moléculas de HNO3. E aí eu vou fazer aqui o ΔH total da minha equação. Então eu tenho aqui na brincadeira, pessoal, ó, 571,5 mais, né, 153,2. Então eu tenho um total de 724,7 positivos menos 696,4 negativos. Menos 696,4 negativos. Isso vai nos dar um total de 28,3 quilojoules positivos. Então, o ΔH dessa reação aqui, ó, é 28,3 quilojoules positivos. É uma equação endotérmica. Por que endotérmica? Porque ela tem ΔH positivo. Quer dizer que ela está absorvendo energia do meio. Então, essa é a nossa aula aí, terceiro ano. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço.